todos. Bom, primeiro, muito obrigado, né, por me receber aqui, e a todos peço paciência também aqui com as minhas imperfeições, principalmente falando aqui diante de tanta gente boa, tanta gente com tanta bagagem nessa doutrina bonita e que nos traz tantas coisas boas para o nosso crescimento. Mas para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje. Venho acompanhando a história dos membros dessa casa de tanto tempo. Quando cheguei aqui na Flórida, 10 anos antes, trabalhando com uma outra casa em Tampa, o André Luiz, e buscando aqui uma casa, né, para que pudesse trabalhar um pouquinho, né, porque termina que a gente sente falta quando a gente vem de uma história anterior de trabalho na doutrina espírita, e quando cheguei aqui não tinha nenhuma casa por perto. Então para mim foi um longo período de vazio. Só não foi mais porque eu praticava o evangelho no lar, nunca deixei minhas leituras, né? Mas a gente sentia falta do trabalho aqui dentro, esse calor humano, essa troca que é importantíssima para que a gente se mantenha nos trilhos, né? E aí, mais ou menos sobre isso é o que nós vamos falar. Será que aqui todo mundo acredita que tem uma missão? Alguém aqui acredita que tem uma missão? Quem acredita, levanta o braço, por favor. Só uma? Tem muita gente que parece que não acredita, continua com o bracinho baixo. Só uma? Pessoal, tenho uma notícia para vocês. Quem acha que não tem uma missão está enganado. Nós temos várias missões, né? Não são só as grandes missões que são confiadas àqueles grandes missionários que nós conhecemos, mas nós todos temos um papel a cumprir. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu quero adiantar para vocês o seguinte, que nem toda missão é impossível, viu? Como o nosso Tom Cruise aí dos ratinhos, né? Nem toda missão é impossível, não. O que nós vamos conversar hoje aqui é o que o Espiritismo traz para a gente a respeito dessas missões, né? E aí eu pergunto, se aqueles que acham que a gente não tem uma missão, você acha que Deus criou alguma coisa que seria inútil? Então, se tem uma utilidade, tem uma missão, tem um propósito, não é verdade? Então, tudo que foi criado tem um propósito. Tudo no universo se encaixa, se entrelaça, é interdependente, né? E é por isso que nós temos que nos conscientizar das nossas missões, dos nossos papéis. Mas é difícil, porque ninguém ensinou a gente isso de pequenininho, será? Que a gente descobrisse quais eram as nossas missões. Mas vamos ver aí, vamos ver o que é que a gente pode encontrar a respeito disso, né, nos evangelhos. Uma das primeiras referências que faz alusão a essas missões, que eu posso citar aqui, entre várias que eu poderia passar aqui, talvez a noite toda, citando e correlacionando, né, as passagens evangélicas, os ensinos de Jesus a respeito do nosso papel. E a gente vê em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, onde Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, nós temos um papel, e nem que queiramos nos esconder, nem aqueles que se tornam reclusos, os eremitas, aquelas pessoas, elas conseguem ficar totalmente, passar despercebidas pela vida, não é verdade? Porque alguém sempre vai saber, até aqueles monges, eu vi numa reportagem recentemente, um monge que ficava numa colina que só se chegava lá com muita dificuldade, se eu não me engano, na Turquia. E esse cara quase não era visto. Mas muitos sabiam que ele vivia ali. E iam por lá para tentar vê-lo, uma vez ou outra. Quer dizer, nem que ele queira o isolamento,
ele vai deixar de exercer alguma influência na vida de alguém. Tá? Por isso que ele dizia, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí no versículo 15 ele diz, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Quer dizer, mostrando exatamente que se Deus nos colocou em um grupo, em uma sociedade, assumindo algum papel, alguma função, né, não foi para que ficasse escondida. Nós temos que exercer com toda plenitude o nosso papel. Né? Agora a gente vai saber depois como a gente descobre isso. E no versículo 16 ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você vê que eu destaquei bem aí. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então isso aí é a nossa principal missão. Nós temos que fazer brilhar a nossa luz. Isso é um propósito inerente a toda criatura. E nós temos que começar a desenvolver isso, né? Então, tudo na vida se destina à perfeição relativa pelo aprendizado e o cumprimento das leis imutáveis da criação. Concordam comigo? Alguém discorda? Se as leis são perfeitas, não são burladas, porque você pode retardar, mas você não escapa delas, né? Ou suspensas nem pelo próprio Criador. Alguém acredita aqui que Deus interfere e diz, não, isso aí não vai acontecer, ele não vai ter a reação ou a consequência dos seus atos, porque eu vou botar a mão em cima. Tudo acontece com um propósito de crescimento, de evolução. E ele não interfere nas suas leis, porque senão não seriam perfeitas. Tudo já está obedecendo um resultado das leis divinas, né? Que muitos aqui, nós todos aqui, sabemos pelo menos algumas delas, né? E nós vamos até ver melhor isso com o Divaldo, agora em março. Eu espero que todos estejam lá no evento, que eu tenho certeza que será muito bem abordado por tantos palestrantes queridos. Então, essas leis, nós não podemos fugir delas. E por essa causa, os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Quer dizer, uma das coisas que ele tentava mostrar é que nós éramos responsáveis e que o trabalho, ele era incessante. Como ele dizia, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Bom, isso já é um outro alerta. Se temos uma missão, não podemos fugir de um trabalho. Se temos que realizar alguma coisa, um progresso, o trabalho é essencial, é imprescindível. E ele era perseguido porque ele pregava que até nesse dia do sábado, né, teria que se trabalhar, quando os judeus acreditavam que era o sábado de descanso, que nada poderia acontecer, e outras, né, características da tradição judia. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso está em João capítulo 5, versículo 16 e 17. Então, fazei brilhar a vossa luz, nossa principal missão. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que trata de bem-aventurados os pobres de espírito, que nos fala sobre humildade, não por acaso, nós vamos encontrar o item 13º, que fala da missão do homem inteligente na Terra. Bom, mas eu não me considero inteligente, mas também acho que tem uma missão. Porque todos nós, tudo que foi criado tem uma missão. Imagine aquele
que tem, né, maiores dons mais ostensivos, né? Então, quanto maior o dom, maior o alcance dessa missão. Porque ele se diz que a quem mais foi dado, mais será cobrado, não é verdade? Então, o Espírito Ferdinando, o Espírito Protetor do Bordeaux, nos deu essa mensagem em 1862, que diz, entre outras coisas, eu destaquei uma parte do texto, que diz: se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi para querer que a usasseis em benefício de todos. Bom, por que ele diz que os fez nascer num meio onde desenvolver vossa inteligência? Existe algum meio onde não podemos desenvolver nossa inteligência? Existem muitas vezes onde a nossa inteligência é inibida por certos fatores, que o esquecimento na reencarnação ou as deficiências mentais de nascença. Essas limitações são temporárias. Mas quanto mais hábil é o homem, onde ele pode desenvolver essa inteligência, onde ele pode aplicá-la, onde ele pode adquirir mais conhecimento, ele tem mais obrigação de levá-la aos outros, né? Então ele diz: foi por querer que as usasseis em benefício de todos. Quer dizer, Deus nos chama a responsabilidade de auxiliar os nossos irmãos em jornada. E muitos acreditam que não podem fazer isso. Ah, mas por quê? Eu não consigo, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho habilidade, eu não consigo falar, eu não consigo fazer uma prece aqui na frente ainda, né? Tem gente que é a menina que ia fazer. Quer dizer, alguns não se sentem ainda capazes, mas todos nós somos capazes de alguma forma contribuir para a jornada e para o crescimento dos nossos companheiros de jornada, não é? Então, porque a missão que ele vos dá, e aí ele já diz, ele é bem direto, a missão que ele vos dá, nós temos realmente uma missão. Pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Quer dizer, o instrumento que ele nos dá é a capacidade de utilizar as nossas habilidades adquiridas ao longo das encarnações anteriores. É também a possibilidade de estar numa família, num meio, numa sociedade que nos favoreça ao desenvolvimento e ao despertamento dessas habilidades que estão aí no nosso íntimo. Tá? Então a gente precisa primeiro identificá-las e aí ajudar a desenvolver aquelas inteligências, aqueles outros irmãos que ainda estão, né, ali presos a conceitos ultrapassados que nós já compreendemos de uma forma diferente. E como é que a gente faz isso? Na maioria das vezes, e a melhor maneira é através do exemplo, não é verdade? A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? O Espírito nos pergunta. Quer dizer, se você tem uma habilidade, se Deus nos deixou utilizar ou desenvolver essa habilidade, não é para que a utilizemos em benefício do próximo? Ele até cita um exemplo daquele que dá uma enxada e ao invés do trabalhador ir arar a terra, agride o Senhor. Ele está fazendo mau uso da sua enxada, não é verdade? Do seu instrumento. Ele está desonrando o patrão. Imagina se nós, de nosso pai, recebêssemos uma incumbência. Olha, eu vou te dar aqui, meu filho, você tem 8 irmãos. Eu vou te dar a condição de você coordenar o trabalho deles, ou orientá-los
na sua casa aqui. Você diz, ah não, eu vou utilizar todo esse dinheiro da casa em meu benefício, eu vou curtir a vida, afinal de contas eu sou mais capaz e os outros que se virem. O que é que a gente iria pensar de uma pessoa como essa? Será que muitas vezes a gente não faz isso? Deus nos deu habilidades, nos possibilitou a utilização da nossa inteligência, o acesso àquelas habilidades naturais que nós chamamos de vocação, de tendência, de talento, e que não a utilizamos em benefício do nosso próximo. Somos irmãos em humanidade. Se não assim o fazemos, se não fazemos assim, se não utilizamos em benefício do próximo, estamos nos revoltando contra o Pai. Estamos recusando a tarefa que nos foi dada e os benefícios que nos foram concedidos. Porque tudo que temos é concessão do Pai, não é nosso. Foi permitido por Ele. É verdade? Então a missão de todo homem inteligente da Terra está nesse capítulo que trata da humildade. E eu recomendo que todos leiam o capítulo inteiro, com muita atenção. Porque no item 2, esse é o item 13, no item 2 ele faz uma referência a essa importância da humildade, quando ele diz que enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra Ele. E quantos de nós nos orgulhamos de ter tal e tal habilidade ou talento e tentamos mostrar esse talento, mas simplesmente como quem ostenta um troféu, né? E a gente não utiliza isso como um instrumento. Isso é exatamente a revolta contra o Pai, o orgulho que nós desenvolvemos porque queremos ainda atender o nosso ego com atitudes egoístas e não aplicamos ainda onde devemos. E aí no item Mateus, quer dizer, nos fala também no capítulo 25 de Mateus, versículo 20 e 21. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quer dizer, muitos de nós buscamos tarefas que vão chamar a atenção da sociedade, que vão nos colocar num pedestal e que queremos, às vezes até por uma sincera vontade de auxiliar muitas pessoas e não por orgulho ou vaidade, o que é o mais comum. E muitas vezes esse orgulho e vaidade estão disfarçados dessa vontade sincera, né? Mas vamos falar de uma pessoa que realmente tem uma vontade sincera, que é muito boa, que aplica tudo aquilo, tem uma vontade sincera de ajudar muita gente, desenvolver uma tarefa em que ela ajude milhares de pessoas, mas ela não percebe à sua volta as pequenas missões e as pequenas tarefas que ainda precisam ser realizadas para que ela se habilite a assumir uma missão de maior vulto, de maior importância. Porque ninguém vai chegar a presidente da empresa sem passar por todos os cargos de conhecimento total dessa empresa, de gerência, de supervisão, até que conheça e realmente possa ser capaz de dominar todas as etapas daquele processo de produção. E Deus não vai confiar uma tarefa a alguém que ainda não demonstrou a habilidade para lidar com as pequenas missões que nós recebemos. Então nós nos perdemos muitas vezes buscando grandes realizações quando relegamos as pequenas tarefas que não conhecemos também o alcance.
Porque muitas vezes aquilo que nós não atribuímos um valor muito grande tem um alcance que supera a nossa capacidade de compreensão. Nós não sabemos o que eu disse aqui em uma palavra de consolação a uma pessoa, o que essa pessoa vai levar a tantas outras que são do seu meio, da sua convivência. Nós não sabemos aonde vai parar aquela pequena orientação que nós conseguimos passar a uma pessoa que de repente aparece na nossa vida. Então nós temos que atribuir o devido valor a qualquer pequena tarefa. Porque como no universo tudo se enquadra, né, na grande obra, né, do Pai, não existe tarefa menor. Todas elas são importantes. Ok? Então, para isso a gente tem que ver que nem toda missão é impossível, né? A missão é possível, desde que nós nos decidamos, nos empenhemos a cumpri-la e primeiro percebamos quais são essas missões em nossa volta. Mas para isso a gente precisa conhecer os nossos talentos. Aqui todo mundo conhece os seus talentos, as suas habilidades? Alguém já parou para pensar? Mas peraí, o que é que eu sou capaz de fazer? Quais são as minhas inclinações? O que é que me atrai? O que é que eu amo fazer? O que é que me completa? O que é que eu posso fazer que contribui a outros? Quais foram as minhas atitudes no meio social que levaram conforto, alegria, progresso a quem me circulava? Se a gente parasse para perceber isso, a gente iria descobrir os talentos. Aquilo que as pessoas percebem em nós e se aproximam de nós e pedem de nós, que muitas vezes a gente não dá a devida importância, né? Então, quais são? Vamos tentar conhecer os nossos talentos, né? E isso é tão importante que Mark Twain, ele uma vez disse: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. No dia que você descobre o propósito da sua vida, o que você pode fazer para contribuir na obra do Pai, você renasce praticamente. Porque aí você se engaja naquela programação reencarnatória, naquela missão maior que você se propôs antes de receber esses talentos, né, na atual encarnação. Então, isso foi o que Mark Twain nos falou. Agora, para isso, nós precisamos fazer o quê? Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de sua ignorância e serás sábio, dizia Sócrates. Isso nós encontramos no Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: qual o meio prático para evitarmos a influência do mal e crescermos? Eu não me lembro exatamente o texto, você lembra? Acho que eu tenho aqui. Mas qual é o meio prático de evoluirmos, em outras palavras, né? Com as minhas palavras, meio prático de evoluirmos e evitarmos a influência do mal? E os Espíritos respondem a Kardec: conhece-te a ti mesmo. Então, para que nos conheçamos, para que consigamos desenvolver os nossos talentos, precisamos nos conhecer. É o que eu tinha falado antes. Procurar ver quais são as nossas inclinações, quais são as nossas paixões. O que é que nós fazemos bem? O que é que podemos fazer que realmente dá frutos? E quando assim fazemos, começamos a perceber em qual caminho Deus nos colocou. Qual é a função? Como eu serei mais produtivo? E aí a gente faz essa pesquisa dentro de nós mesmos, né? Buscando qualquer área do nosso conhecimento e das nossas inclinações para encontrarmos os nossos talentos. A questão do Livro dos Espíritos, que já falei para vocês antes.
E em uma outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 573, Kardec pergunta aos espíritos em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Bom, existe missão dos espíritos desencarnados também? E aí vem uma outra pergunta que também está no Livro dos Espíritos. Então quer dizer que no plano espiritual nós continuamos progredindo e aprendendo e crescendo? Sim, a evolução acontece nos dois planos, mas no nível em que estamos, precisamos da passagem na matéria para que possamos crescer mais. Precisamos desse meio onde nos encontramos para realizar um trabalho maior em nós mesmos. Não é? Então a resposta dos espíritos é: a missão consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meio direto e materiais. Quer dizer, qualquer espírito encarnado, ele não se refere só aos espíritos evoluídos, não, os espíritos puros ou missionários como Jesus, como Maria Teresa, como Chico, como tantos outros que nós conhecemos, não. Quando ele fala aí, ele se refere a todos os espíritos encarnados. Vamos melhorar as instituições que nós estamos vinculados, sejam elas instituições espíritas, sejam elas comerciais, onde trabalhamos, executamos as nossas tarefas materiais, sejam elas instituições de grupos sociais, políticas, etc. O que nós temos que nos engajar é mantendo a consciência de que estamos nos engajando nessas instituições para ajudar a progredir e a evoluir, a dar a nossa contribuição humildemente, sabendo que ali estamos em uma troca, né? Vamos contribuir, mas também estamos recebendo contribuições para o nosso próprio progresso. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Quer dizer, não se iluda aquele que quer e acha que só tem missão se for uma missão que todos tomem conhecimento, que seja reconhecida nas ruas, que possa ajudar milhares de pessoas. Não. Nós temos que nos contentar com o pouco. Começar com o pouco. E acreditar que o alcance daquilo está muito além da nossa percepção. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre, dessa forma, para a execução de desígnios da providência. É aquilo que eu estava mencionando. Que na maioria das vezes nós não sabemos o alcance do nosso papel. Nós temos consciência de algumas coisas que fazemos, percebemos o que fazemos, mas o nosso papel na criação, no universo, é muito maior. Assim como o pássaro que, à busca de alimento, come a semente, espalha, leva para a sua prole, mas ele espalha a semente que vai germinar outras árvores, dar outros frutos em outros lugares, e ele não tem consciência disso. Em nosso nível evolutivo também fazemos muitas coisas que ainda não temos consciência de como estamos contribuindo para a harmonia do universo. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Quer dizer, aqueles nossos companheiros que se tornam depressivos, etc., normalmente porque se encontram numa situação que pensam não ter utilidade, pensam não ter objetivo, pensam ter falhado nas suas missões, ou pensam que não encontrarão realizações e alegrias nessa vida. Mas quando a gente começa a analisar dessa forma, a gente percebe que se valorizarmos as pequenas coisas que cruzam os nossos caminhos, as indicações que a vida nos dá para o caminho que temos que abordar, os pequenos sorrisos que conseguimos arrancar de alguém, né? As pequenas
transformações que as pessoas podem fazer em nossa volta para melhor, nós começamos a perceber que estamos contribuindo de alguma forma para o bem geral. Estamos aí sendo verdadeiramente filhos de Deus, contribuindo para a obra do Pai. Então, qual é a finalidade de todas as criaturas, diante de tudo aquilo que nós conversamos até agora? Progresso. Mas tem 3 coisas que são básicas, que são comuns a tudo que foi criado. Queria ver se alguém pode me dar um chute de uma. Se acertar uma... Amar a Deus. Amar. Assim mesmo. Pode resumir em amar. Pode se resumir em amar? Sim? Pois muito bem. Uma das coisas é progredir, crescer, né? A gente tem que ir lá de semente, vai brotar, vai florir e vai frutificar, né? Nesse processo a gente vai crescendo e aprendendo a amar. E quando esse amor passa a ser um amor incondicional, que é fundamentado na vontade, nós temos que direcionar a nossa vontade, nos determinar a amar. É uma escolha e não uma emoção, como a gente atribui normalmente. Ah, eu amo fulano. Esse amar, o amar fraterno, o amor universal, incondicional, ele é decidido, ele é uma coisa que nos determinamos a fazer, né? E vamos aprendendo ao longo da nossa jornada. E com a consequência do aprender a amar, nós aprendemos a servir. É uma consequência natural daquele que ama. Aquele que ama não espera receber em troca, ele serve. Ele não exige nada. E nós, da maioria das vezes, que dizemos, ah, eu amo, mas na primeira traição, na primeira decepção, já não amo mais. O amor verdadeiro, ele não se acaba, ele não muda. O amor, quando ele realmente é amor, ele só cresce, amadurece, porque aprendemos a amar de formas totalmente diferentes, mas totalmente desapegadas. Não esquecer o amor aos inimigos, né? Exatamente. Amar quem é de quem ama. E o amar aos inimigos não quer dizer ter romance com ele, não. Romance não. Amar aos inimigos é não desejar o mal, é desejar o bem, é desejar que ele progrida, é desejar que, se nós o achamos errado, que ele encontre a verdade, que encontre a luz, a paz, né? E que um dia passem a ser realmente merecedores de serem amados, como todos são, na verdade, né? Mas dentro das concepções da sociedade, que ele passe a ser merecedor da forma como a sociedade acha. Porque hoje nós temos uma campanha muito forte, especialmente no nosso Brasil, isso é muito triste, que promove muita violência e a vingança contra aqueles que já cometem crimes, que já sofrem, né, por tantas outras situações, e nós começamos a espalhar mensagens de ódio. Então, eu acho que qualquer pessoa aqui já deve ter recebido, de companheiro do Brasil, daqui mesmo, mensagenzinhas que promovem essas coisas. A gente se entristece com isso, mas a gente pode utilizar isso aí para passar uma mensagem positiva, para plantar uma semente de reflexão do que é o verdadeiro amor, de que isso não vai levar a nada, né? De que isso não ajuda ninguém a crescer.
de que se tivéssemos um dos nossos queridos cometendo um engano daquele, como reagiríamos? Será que com a mesma o mesmo ódio, o mesmo rancor que reage com um desconhecido? Será que não encontraríamos justificativas e soluções para tentar amparar e colocar novamente no caminho reto essas pessoas? Então vamos tentar pregar esse amor, não é? Então, do átomo ao arcanjo, nós temos que passar por essas fases de evolução, de crescimento, até desenvolvermos o amor pleno, né? Então vamos ali tendo essas missões no nosso círculo, em qualquer um dos reinos que nos encontremos. Desenvolvemos algumas missões, outras conscientes, outras nem tanto. E servir com alegria, desinteresse, é o primeiro sinal de um espírito que já amadureceu e aprendeu a amar melhor que a maioria dos habitantes do nosso planeta, as portas da regeneração, né? Então nós precisamos servir instruindo, exemplificando, aplicando os talentos angariados nas experiências vividas nas mais diversas áreas do conhecimento e dos sentimentos desenvolvidos ao longo de tantas encarnações. Para que a gente comece a encontrar esse nosso propósito de vida, a gente poderia traçar até um gráfico, onde a gente colocaria lá o que você ama fazer. Um outro aqui, o que o mundo precisa, se você precisa colaborar com esse progresso do mundo. Do outro lado, o que você faz bem. E lá embaixo, a gente coloca o que você pode ser pago para fazer. Afinal de contas, estamos encarnados e precisamos também manter a nossa existência aqui na Terra. No encontro desses conjuntos, né, nós vamos encontrar a paixão, né, por alguma coisa, quando você ama o que faz e você faz bem. Você encontra a vocação quando você ama aquilo, faz aquilo que você ama e é o que o mundo precisa, quer dizer, você contribui de alguma forma. Você encontra o intervalo entre o que você faz bem e o que o mundo paga para você fazer, onde nós encontramos a profissão. Um outro intervalo onde você tem o que o mundo precisa, o que você pode ser pago para fazer, onde normalmente as pessoas, a maioria das pessoas hoje, por algumas pesquisas, quase 80% das pessoas formadas depois dos 40 anos, dizem que estão frustradas com suas carreiras, que estão infelizes fazendo o que fazem. Eu vi uma palestra de um estudante, um ex-estudante da faculdade de Yale, da Universidade de Yale, dizendo que numa reunião de amigos encontrou 80% dizendo que estava totalmente frustrado, apesar de serem muito bem sucedidos financeiramente, materialmente, mas não faziam o que gostavam, porque eles não conseguem colocar todos esses elementos no intervalo comum, que seria aquela estrela lá no meio, que seria aquela plenitude, o propósito, a programação correta para aquilo que nós estamos encontrando. Não que com esse encontro a gente realmente vai conseguir sucesso ou riqueza material, mas vamos conseguir uma subsistência e uma felicidade plena, porque temos a consciência de um dever cumprido. Temos a consciência de que estamos num caminho que nos propomos a seguir. Então é aquele intervalo central entre todos esses conjuntos, esses elementos. Então, para que nós encontremos as nossas missões, vamos buscar mais ou menos esses elementos. O que é que eu amo fazer? Quais são aquelas inclinações? Quais são aqueles talentos inatos que eu tenho? Vamos tentar desenvolvê-los. Aonde é que precisam desse meu talento? No centro espírita? Então vou contribuir ali com aquele talento que eu possuo daquela forma. Na escola do meu filho, na sociedade em geral, eu posso levar alguma coisa? Sim. É remunerado ou não? Não importa. Porque muitas das coisas que nós vamos desenvolver, muitas dessas nossas pequenas missões, não nos trarão um sustento material, mas sim um preenchimento
do espírito, daquele vazio que às vezes nos encontramos, nos questionando aonde estamos e por que estamos aqui. Então, primeiro precisamos do autoconhecimento. Segundo, precisamos de humildade, observar os convites que a vida nos faz. Por quê? A maioria de nós nos obstinamos em perseguir um objetivo que muitas vezes não tem nada a ver com os nossos talentos, que não tem nada a ver com as nossas inclinações, que a vida está nos colocando em outro caminho e a gente está insistindo em tomar a direção oposta. Eu digo isso por mim. Eu cheguei aqui nesse país, tinha um objetivo, buscava trabalho, o trabalho que me surgia a todo momento era um que eu recusava, dizia, não, eu nunca vou fazer isso, eu não me adapto a isso, não tem como. Começava um outro trabalho, não dava certo por algum motivo, vários motivos diferentes, caía de novo buscando emprego, buscando trabalho, só aparecia aquele. No dia que eu disse, não, eu vou, então vou encarar. Então o que está mais fácil? Encarei, comecei a gostar do que fazia, encontrei um sentido, comecei a me dar bem mais, né, no que estava fazendo e manter minha família e seguir aquele caminho. Enquanto nós nos recusamos a ver o que a vida está nos oferecendo, nós sempre vamos bater com a cara na parede. Podemos até desenvolver outros talentos, conseguir sucesso material, mas não preenchemos o vazio existencial. Então, para encerrar, eu queria só lembrar de uma questão do livro Consolador, onde Emmanuel nos responde, quando perguntado como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus: sois deuses. E ele diz: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Todos nós somos convidados e a todos nós foi dado o mesmo potencial. Nos cabe desenvolvê-los. Nós já estamos aí na estrada desenvolvendo talentos há quantas encarnações e quantos séculos. Por isso que nascemos com inclinações. Mas quantas vezes também utilizamos alguns talentos para a ruína, para explorar os nossos companheiros de jornada. Não é? Aquele que tem uma habilidade de convencer, de argumentar, que muitas vezes desvia isso e carrega com ele tantos outros, desviando pessoas na sua jornada. Nós temos grandes exemplos na nossa história política do nosso querido Brasil e também no dia a dia, história daqueles que desvirtuam, dissolvendo famílias pelo talento que tem de conquistar, de seduzir, que poderia ser direcionado para agregar pessoas em torno de uma causa. E a gente não faz. Então, vamos nos concentrar nessa partícula divina que recebemos. Desenvolver esse potencial, porque somos deuses, co-criadores desse universo. Podemos contribuir. Em tudo que fazemos, promovemos uma reação nesse universo. Então sejamos responsáveis por qualquer pequena atitude
a começar dos nossos pensamentos. Na questão 313 do mesmo livro Consolador, pergunta ao Emmanuel: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E ele diz: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais, até hoje, denominar os vitoriosos do século, ou aqueles que são vitoriosos na sociedade, nas questões puramente materiais, são aqueles que conquistaram grandes bens e fortunas e que se destacam de alguma forma na sociedade por conquistas materiais, não é? De homens de espírito. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, pessoal, nós teríamos outros comentários até do próprio livro Consolador, mas eu convido a lerem essas perguntas do livro Consolador, com o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo e as questões do Livro dos Espíritos que levantamos aqui. E se vocês entrarem na internet, encontrarão muito material sobre isso. Qualquer dúvida também, qualquer comentário que eu possa adicionar e a gente conversar depois de encerrada a reunião, terei o maior prazer de conversar com qualquer pessoa. Mas eu acho que todos nós devemos procurar começar, pelo menos, se ainda não começamos, essa busca interior, essa busca dos nossos talentos, identificar, desenvolver e distribuir. Muito obrigado.